Bem, meus amigos, peguei o cafezinho, tá? Sem querer eu apertei o botão de stop ao invés do botão de pause, então esse vídeo vai ter duas partes, aula 1 e aula 2. Explicado o que é uma decisão interlocutória e o que é uma sentença, eu espero que vocês não errem. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, comentem no vídeo, tá? Nos comentários, faça a pergunta. Olha, Paulo, fiquei com uma dúvida aqui nessa situação, como é que não é? Farei um vídeo com prazer para ajudar, tá legal? Farei um vídeo com prazer para ajudar. Bom, explicada essa questão, tá? O que é sentença, o que é decisão interlocutória, vamos lá. Agravo de instrumento só é cabível contra decisão interlocutória, tá? Não cabe agravo de instrumento contra sentença no processo civil, tá legal? Existe alguma exceção? Talvez exista, mas isso é para a aula de direito empresarial, depois eu vou falar sobre ela. Não cabe agravo de instrumento contra sentença no processo civil, no direito civil. Não vai caber, tá? Depois eu falo da exceção, tá? Se existe, se não existe, mas não é o tema. Esse tema é sobre agravo de instrumento no direito civil, no direito processual civil. Então eu estou falando de Código Civil e Código de Processo Civil, especificamente de Código de Processo Civil. Vamos lá? O agravo de instrumento, meus amigos, é impugnável contra decisões interlocutórias, tá? Só que tem um detalhe, diferentemente do formato do CPC de 73 com o CPC de 2015, isso deu muita discussão, tá? O rol do artigo 1015 do CPC, a gente está falando de um rol taxativo, só cabe agravo de instrumento naquelas hipóteses específicas. Paulo, mas é assim mesmo? Olha, para fins de exame da ordem Tem uma questão específica que eu acho que não vai cair no exame da ordem, mas eu vou gravar um vídeo sobre ela, que o STJ, em situações ultra excepcionais, não falou que o rol é exemplificativo, mas falou que é um rol taxativo mitigado, seja lá o que isso signifique. Mas o que ele quis dizer foi o seguinte, se eu não me engano foi a ministra Nancy Andrighi, que falou que em casos ultra excepcionais, o agravo de instrumento pode ser utilizado em situações não previstas no artigo 1015, mas como regra não. Como regra, o agravo de instrumento é para situações do artigo 1015. E quais são elas? Tá? Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias. Toma o óleo do cafezinho, por favor. Meu sócio, Dr. Guilherme de Lasso, fica bravo quando eu tomo café no vídeo. Tá? Inciso 1, tutelas provisórias, tá? De urgência ou de evidência. Quer dizer, o juiz negou ou concedeu tutela de urgência e evidência, cabe agravo de instrumento. Lembramos do artigo 356 do Código de Processo Civil? Decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do processo, a decisão antecipada parcial de mérito. É a única hipótese que existe no CPC que você vai usar um agravo de instrumento contra uma decisão que resolva o mérito do processo. Tá legal? Então, inciso 2º. Pode, se cair uma pergunta, e na prova da ordem a gente tem perguntas escritas e tem a peça prática. Se cair uma pergunta, é cabível, existe alguma hipótese no direito brasileiro onde seja cabível agravo de instrumento contra decisões de mérito? Sim, existe. Existe. Artigo 356 do CPC. Cabível agravo de instrumento nesse caso com fundamento no inciso 2º. Tá legal? Leiam o artigo 1015 do CPC. 3. Rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Tá? Então, se eventualmente alguém pegar e falar, olha, não é cabível a propósito dessa demanda, porque já existe uma convenção de arbitragem que vincula as partes. E o juiz rejeitar essa alegação, agravo de instrumento. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica, tanto a inversa quanto a normal. O que é inversa? O juiz é a parte que usa a pessoa física, a pessoa jurídica,
porque tem problema de dívida na pessoa física, tá? Então chama-se desconsideração inversa da pessoa jurídica. Cabe agravo de instrumento. Rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua prorrogação. Também cabe agravo de instrumento. Exibição de posse de documento ou coisa. Também cabe agravo. Exclusão de litisconsorte. Também cabe agravo. Quer dizer, você propôs ação contra 5 réus e o juiz fala, não, só cabe contra 4, só cabe contra 3, só cabe contra 2. Cabe agravo. Rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. Também cabe agravo de instrumento. Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Oposição, denunciação à lide, qualquer uma dessas figuras, que no fundo são figuras também de economia processual. Também cabe agravo de instrumento. Concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Também cabe agravo e nem precisaria existir esse inciso 10º, já vou falar por quê. Inciso 11. Redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373 do CPC. Quer dizer, o juiz pegou, definiu, porque existe a carga dinâmica do ônus da prova e também os parâmetros do artigo 6º do Código do Consumidor, que fala em inversão do ônus da prova. Em regra, no direito brasileiro, como regra, ao autor cumpre provar o fato constitutivo do seu direito, tá? E ao réu o fato impeditivo, tá? Então, na verdade, se o juiz pegar e inverter o ônus da prova ou redistribuir o ônus da prova, que é algo que está ficando cada vez mais comum, cabe agravo de instrumento. Outros casos expressamente referidos em lei, quer dizer, se uma lei ordinária pode falar, olha, cabe agravo de instrumento aqui nessa situação específica. Opa, daí cabe. Tá legal? Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Também cabe agravo de instrumento. Paulo, numa ação ordinária, numa ação de rito comum, uma ação ordinária que eu sou das antigas, tá? Não existe mais assim de rito comum. Numa ação de rito comum, eu pedi uma perícia para decidir algo no processo, o juiz indeferiu a perícia. Cabe agravo de instrumento? Não, não cabe agravo de instrumento. Não cabe agravo de instrumento. Nos termos do artigo 1015 do CPC, não cabe agravo de instrumento. Eventualmente, aquilo pode ser uma preliminar de apelação. Eventualmente também, você vai poder usar o mandado de segurança, mas é outra história. Eu vou falar de mandado de segurança para exame da ordem na primeira fase. A priori não, tá? A priori não. Agravo de instrumento cabe nas hipóteses do artigo 1015, apenas e tão somente nelas, ok? Então vamos lá. Agravo de instrumento, tá aqui. Artigo 1015 do CPC. Não se preocupe em copiar essa fichinha, por favor. Ainda hoje à noite vai estar no News Brasil, tá legal? Requisitos do agravo de instrumento. Nome das partes, explicação das questões de fato e de direito, razões de pedido e o próprio pedido, e importante, hein? Importante, nome das partes e dos advogados. Nome das partes e dos advogados e endereço dos advogados. Isso está no artigo 1016, endereço dos advogados. Na prática, você vai falar, pô, Paulo, mas volta e meia eu só coloco... Peço a intimação, meu chefe do escritório, para intime seu advogado da parte contrária. Eu nunca vi juiz, tribunal, negar seguimento ao agravo de instrumento porque você não colocou o nome do advogado da parte contrária. Nunca vi isso acontecer. Às vezes na pressa eu também faço isso. No exame da ordem vai tirar ponto. Tá? Então, agravo de instrumento, por favor, coloque doutor fulano de tal, aqueles exemplos da ordem. Caio, Tício, Mévio, né? OAB XXX, YYY, SP, endereço Rua Formosa, número 10, Centro, tá? Tem que colocar um endereço do advogado, é específico, tá legal? Coloca o endereço do advogado, você perde pontinho da prova. E por favor, mais uma vez, terminologia que você usa para identificar as partes no processo.
Você está fazendo o recurso de agravo de instrumento, não é isso? Agravo de instrumento é agravante e agravado. Não é recorrente e recorrido, não é apelante e apelado, não é autor e réu, é agravante e agravado, tá legal? Errou isso, também é aquele meio pontinho que você perde na prova, que vai somando contra o meio pontinho daqui, meio pontinho dali, quando você vai ver, você foi reprovado na segunda fase, mesmo tendo acertado a peça, tá legal? Então, cuidado com a terminologia. Requisitos do agravo de instrumento. Vamos lembrar que também cabe agravo de instrumento contra despacho que nega seguimento a recurso especial ou recurso extraordinário. Recurso especial dirigido ao STJ, recurso extraordinário dirigido ao STF, tá? Pouco provável cair na prova, mas também cabe agravo de instrumento neste tipo de situação, tá legal? Artigo 1017, meus amigos, peças obrigatórias no agravo de instrumento. Petição inicial é obrigatória, contestação é obrigatória. Petição que deu causa à decisão agravada é obrigatória. Isso é importante, tá? Porque no CPC de 73 era obrigatório apenas a decisão agravada, não necessariamente a decisão que deu causa a ela. A petição que deu causa à decisão agravada é obrigatório. A certidão da intimação da publicação da decisão também é obrigatório. Para quê? Para comprovar a tempestividade do recurso. E as procurações outorgadas pelos advogados e as partes, e também subestabelecimentos, quando houver, ou subestabelecimento sem reserva de poderes, etc. Tá legal? Facultativamente com outras peças que o agravante entender úteis para o conhecimento da questão, tá legal? Mas o mínimo é isso daqui, tá? E quanto mais documento você levar ao tribunal, explicando para o tribunal a razão de ser daqueles documentos, mais importante é. Ou com a declaração de inexistência de qualquer documento referido no inciso 1, por exemplo. O inciso 1 fala que você tem que juntar a procuração do agravado, né? A procuração otorgada ao advogado do agravado. Mas, se você estiver interpondo agravo de instrumento contra, por exemplo, uma decisão que negou uma tutela de urgência, quando você propõe inicial, tá? Não houve citação no processo ainda. Se não houve citação, obviamente a parte não tem conhecimento do processo. Se não tem conhecimento do processo, obviamente ela não nomeou advogado. Então, você não pode praticar um ato impossível. Você vai ter que adivinhar o advogado que a parte vai nomear. Então, você fala, olha, não tem advogado no processo, tá? Faz uma declaração e ok. Sob pena de responsabilidade pessoal do advogado, tá legal? Quer dizer, não é só o advogado declarar isso. Ah, não, o advogado não responde pelo que o cliente faz. Nesse caso, responde sim, tá bom? Outra questão, acontece muito também, tá? Você vai tentar, eu trabalho com isso direto. Eu trabalho muito com impugnação de leilão, né? Daí você vai impugnar um leilão que vai acontecer, sei lá, eu fui contratado uma segunda-feira e o leilão vai acontecer na quarta. Eu ajuizei a ação, pedindo tutela de urgência na segunda-feira, e o juiz negou a tutela de urgência, tá? E eu tenho que recorrer ao tribunal. Acontece que essa decisão vai ser publicada na terça, na quarta ou na quinta-feira. Quer dizer, a decisão vai ser publicada quando já tiver ocorrido o leilão. Nessas hipóteses, eu faço um adendo, uma declaração minha, excelência, para o tribunal, para o relator que vai julgar o caso. Não houve a publicação da decisão, quem deferiu, eu estou juntando aqui a própria decisão, tá? Mas não houve essa publicação. O que eu fazia antigamente, tomava ciência no processo e juntava a cópia do termo de ciência, tá? Mas agora basta a declaração. Na prática da advocacia, tome ciência também, mas faz a declaração, tá legal? Faz a declaração. Você protocoliza o agravo de instrumento aonde? O tribunal que é competente para conhecer do recurso, para conhecer do recurso de apelação. Então, Justiça Estadual, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Justiça Federal, TRF da Terceira Região, e por aí vai, tá? Em todo o Brasil.
Não existe mais hoje tribunal de alçada. Antigamente existia em São Paulo, primeiro TAC, segundo TAC e ETJ. Hoje não tem mais o tribunal de alçada. Bom, tá? Então, basicamente é isso, tá legal? Na falta de cópia de qualquer peça processual, o juiz pode determinar que a parte, deferir prazo para que a parte emende aquele agravo de instrumento, junte a peça que falta, mas você não vai fazer isso no exame da ordem, né? Melhor fazer o agravo de instrumento completinho, né? Artigo 1018, inciso 3º, parágrafo 3º. Isso daqui é importante, hein, meus casos. Isso daqui é importante. Eu marquei errado. Me desculpa. Ah, não, parágrafo 2º mesmo. Parágrafo 2º. Eu falei errado agora. Artigo 1018, parágrafo 2º. O que diz o caput do artigo 1018? O agravante poderá requerer adjuntado aos autos do processo da cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação de documentos que instruíram o recurso. Bom, esse é o caso clássico que o verbo poder deve ser lido como dever. Isso é uma obrigação do agravante, não é uma faculdade do agravante, tá legal? Quando a lei fala poderá, ela quer dizer deverá. O que a gente está falando aqui? O agravante é obrigatório. Para que existe? Por que o agravante é obrigado a informar o juiz de primeira instância que ele interpôs o agravo de instrumento? Para que o juiz de primeira instância possa exercer o juízo de retratação. Tá legal? Você está dispensado dessa obrigação? Tá. Na hipótese do parágrafo 2º. Que eu já coloquei aqui na fichinha. O que o parágrafo 2º fala? Não sendo eletrônicos os autos do processo, o agravante tomará providência prevista no caput no prazo de 3 dias, a contar da intimação do agravo de instrumento. Antigo artigo 526 do CPC, tá? De 73, válido até 2016. O que isso daqui significa? Processo digital, você não é obrigado a informar a primeira instância que você interpôs o agravo de instrumento. É de bom tom que você o faça, mas você não é obrigado a fazer isso. Processo digital, processo eletrônico. Agora, se o processo de primeira instância for físico, e o processo de agravo de instrumento, o recurso de agravo de instrumento, será digital, daí sim você é obrigado a informar a primeira instância que você interpôs o recurso de agravo de instrumento, tá ok? Não vão errar nisso daí. Não vão errar nisso. Então, se a pergunta do exame da ordem falar sobre agravo de instrumento, se for uma questão de agravo de instrumento, e a pergunta dá a entender no enunciado que o processo em primeira instância digital, coloque na última linha da sua petição de agravo de instrumento a seguinte observação: informará o agravante no prazo de 3 dias úteis ao juiz de primeira instância da interposição do presente recurso de agravo de instrumento. Tá legal? Talvez te dê um pontinho na questão, uma fraçãozinha de pontos, isso pode dar. Qualquer fração de ponto ajuda, tá? Qualquer fração de ponto ajuda. Tá? Então, meus amigos, por hora é isso. E lembrando, mais uma vez, artigo 356 do Código de Processo Civil. Decisão antecipada de mérito, decisão antecipada parcial de mérito, decisão interlocutória de mérito, é impugnável sim via agravo de instrumento. Parágrafo 5º do artigo 356, inciso 2º do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Tá legal? Finalizando a aula, meus amigos, por que as fichinhas? Vamos lá. Agora eu vou lembrar do meu professor Silas, isso já tem 20 e tantos anos, 25 anos, 26 anos, de IED e TGE no Mackenzie, Introdução e Estudos do Direito, Teoria Geral do Estado, né? E ele mandava a gente fazer os fichamentos das matérias que a gente ia estudar. E ele dava nota até para os fichamentos, dava nota mesmo e tal. E eu lembro que na época eu pensava, que professor chato, né? Obrigar a ficar copiando pedaço do livro, etc. E assim, na verdade, mais uma vez aqui, ele estava me preparando desde o primeiro ano de faculdade para passar no exame da ordem e eu não sabia. Quando você faz fichamento de um livro ou de uma lei, anotando os principais pontos, tá, o que lhe chame a atenção,
aquilo é uma forma de sedimentar esse conhecimento na memória. O próprio ato de fazer o fichamento é uma forma de ajudar a sedimentar esse conhecimento da memória. Então, assim, você está estudando para o exame da ordem, anota. Pode ser em ficha, pode ser no seu caderno, pode ser que nem eu fiz aqui. Não fica preocupado em copiar, tá? O que eu fiz exatamente. Faça o seu fichamento. De qualquer forma, eu vou colocar aqui no texto que eu vou colocar no News Brasil, que depois vai fazer parte desse vídeo, vai estar na descrição do vídeo, dos vídeos, mas não se preocupe em ficar copiando o que eu estou falando, se preocupe em fazer o seu próprio fichamento daquilo que você entende, da forma que ele seja mais fácil, tá legal? Isso ajuda muito a sedimentar esse conhecimento. Nós temos 30 e poucos dias, 33 ou 34 dias para o exame da ordem, meus amigos. Então, agora é pauleira, é correr, tá? Eu não sei o quão preparado você está ou o quão preparado você não está. Mas agora é correr, estudar muito para essa fase. Você passou na primeira fase em cima da nota? Em cima dos 40 pontos, fez 40, 41, 42? Isso não significa que você não vá passar na segunda fase. Significa que, olha, tem que estudar, fica esperto. Conheço, já ajudei alunos que, assim, cara que fez 80% na primeira fase e não passou na segunda. E eu conheço advogados que passaram, assim, raspando na primeira fase e foram muito bem na segunda, tá? Uma coisa, outra coisa, como diria, e vice-versa, como diria da Maravilha. Tá legal, meus amigos? Então, façam os seus fichamentos, tá legal? Por hora é isso, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.